Senhor, eu desejo que muitos desses permaneçam. Eu desejo no meu coração que esses deem muitos frutos. Que eles sejam primeiros de uma geração que nós já estamos orando há muito tempo. Geração que permanece. Geração que fica firme. Geração que tem boas palavras para falar. E eu estava orando a Deus sobre a pregação de hoje. E Deus me deu essa palavra aqui. Eu comecei a orar. Falei, Deus, mas essa daqui é uma palavra que não tem muito a ver com aquele quadro que eu havia visto. Mas o Senhor pegou e me deu aqui um pequeno resumo dessa passagem aqui de Lucas capítulo 8. E olha que coisa interessante. A resposta para essas perguntas que eu fiz ao Senhor, por que é que as pessoas não permanecem? Eu quero trazer um resumo para a igreja agora. Eu quero crer que talvez alguns de nós que estão aqui conosco hoje já tenham passado por alguma situação similar a essa. Não importa qual o teu tempo de fé, não importa qual o teu cargo na igreja, mas eu quero falar sobre a vida cristã, sobre a alegria da vida cristã, sobre o prazer de servir ao Senhor. Porque eu creio que ainda falta isso, o prazer de servir ao Senhor. Porque quando você vê um crente animado com as coisas, ele é exatamente a essência desse cântico. Ele não fica preocupado com o que está acontecendo ao redor. O seu prazer é adorar a Deus. O seu serviço glorifica a Deus. E seja pegando uma cadeira, seja olhando o estacionamento, seja servindo a ceia, seja pregando, seja tirando oferta, ele tem prazer. Ele não precisa se esforçar para agradar a Deus, no sentido de serviço. E outra coisa, esses crentes tão raros nos dias de hoje, tem sido assim o motivo da minha oração. Senhor, renova em nós o prazer de servir ao Senhor. Renova em nós a alegria de irmos até a casa do Senhor. Renova em nós o prazer de termos discurso que passa, transfere princípios do reino de Deus. Pessoas que a gente tenha prazer em ouvir, ele não tem murmuração. Ele tem uma visão de Deus, no sentido de ver a coisa ruim. Mas ao invés de ele criticar aquela coisa, ele diz, o que eu posso fazer para melhorar? É o princípio. Eu vejo a cadeira fora do lugar, não aguento, não posso esperar o diácono fazer aquilo, eu vou lá e arrumo aquela cadeira. Nós precisamos ter esse cuidado com as coisas de Deus, seja material ou espiritual. Nós aprendemos aqui também da ceia que tudo que fizermos, façamos para o Senhor, para a glória do nome de Jesus. E aqui então tem um segredinho que eu queria compartilhar com vocês. Primeiro deles. Bom, o estudo aqui ele chama atenção para as chamadas ervas daninhas. Primeiro ele vem falando em solo. E Jesus aqui diz, através de parábolas, isto é, através de uma comparação, de que nós somos solo, nós somos terra. Nós temos essa comparação com a terra. E ele começa então a mostrar que existe uma semente semeada em mim, que sou terra. Diga, eu tenho uma semente da parte de Deus, semeada em mim. Glória a Deus. Então entenda. Ele chama de ervas daninhas. Ele começa dizendo o seguinte: todos os seguidores dedicados de Jesus querem alegrar o coração do Mestre. Motivação. Se nós somos boa terra, nós temos uma motivação. Tudo que nós fazemos é para alegrar o coração do Mestre. A nossa motivação de estarmos aqui não é porque tem ali um cadastro que acusa se você veio na igreja ou não, ou quantas vezes você veio na igreja. Mas a tua motivação é servir e agradar o Mestre. Esta é a alegria do cristianismo. E é nesse ponto que eu gostaria de orar depois junto com a igreja. Senhor, restaure em nós o prazer de agradar o coração do Mestre. Não olhando as circunstâncias, isso é, aquilo que acontece ao nosso redor, que pode nos entristecer, frustrar, fazer com que a gente vire as costas para o Evangelho. Então, preste atenção. Vou repetir, todos os seguidores dedicados de Jesus querem alegrar o coração do Mestre. Mas, você sabia que a fertilidade espiritual depende em parte do tipo de solo que recebe a semente de Deus? Então, a semente ela não é de má qualidade, ela é de excelente qualidade. A diferença é o solo. A diferença
é a pessoa que recebe a semente. A semente é a palavra de Deus, ela não tem variação. Em qualquer lugar que você tiver uma igreja que seja saudável, que prega a palavra dentro dos seus princípios bíblicos, não como forma de manobra da tua decisão para com Deus, mas de uma forma bíblica. Pode até ser uma palavra simples, mas ela traz dentro de si, no seu âmago, no seu interior, esta função de te tornar uma terra produtiva. Então a semente, ela não tem defeito, ela é perfeita. Diga, a semente é a palavra de Deus, e ela é perfeita, e eu pretendo ser um solo perfeito, que receba essa boa semente. Então, Jesus advertiu sobre 3 tipos de ervas daninhas importunas que podem arrancar a vida das mudas que produzem frutos. Está lá no versículo 4, ele começa então a narrar essa questão do semeador, que sai semeando a semente, e algumas sementes caem em determinado lugar, e a primeira das sementes, no versículo 5 do capítulo 8 de Lucas, é descrita da seguinte maneira. Capítulo 5, parte B: caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Então ele diz o seguinte, que existe uma erva daninha no coração da gente, nas nossas vidas espirituais, e é chamada de erva daninha da preocupação. Ele diz que essa erva daninha da preocupação, ela caiu junto ao caminho, ela foi pisada e as aves do céu a comeram. O crente preocupado, ele descrê do seu Deus. O crente que serve a Deus, preocupado com o dia de amanhã, ele descrê do seu Deus. A Bíblia diz que a ansiedade, ela é algo negativo, porque ela diz que Deus não é capaz de cuidar de nós. O crente ansioso também, ele está vivendo esta erva daninha da preocupação, né? Eu estava conversando com o Marquinho, um dos pais mais frescos aqui da igreja, no bom sentido, claro. E eu perguntava para ele, esse neném nasce ou não nasce? Ele ficou surpreso. Ele esperou 9 meses, né, Letícia? 9 meses, para que esse neném nascesse. E ele está aí ansioso contando os dias e as horas. Mas a sua preocupação é saudável, porque ele sabe que Deus já formou no útero da sua esposa o seu neném. E no tempo certo esse neném irá nascer em nome de Jesus. Será saudável, será uma bênção. A segunda gestação pode ser gêmeos, vocês vão treinar com o primeiro. A grande questão é que é a seguinte: quando você vive ansioso, preocupado, Deus não pode fazer o que Ele determinou que faria na tua vida. A Bíblia diz que nós devemos lançar sobre Ele toda a nossa preocupação. Obrigado, graças a Deus. Toda a nossa preocupação e nossa ansiedade. Então, o andar ansioso e preocupado significa que Deus não é capaz de cuidar de mim. Quando a Bíblia diz lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, Ele termina dizendo assim, porque Ele tem cuidado de mim. Então o crente ansioso, ele tem uma erva daninha perniciosa. Ele está anulando o poder de Deus na sua vida. Ele não está vivendo o seu dia e o dia que Deus deu para que ele desfrutasse esse dia. Mas nós somos ansiosos por natureza. Uma das grandes lições que a Bíblia nos ensina é esperar no Senhor. Mas se eu começar a pregar aqui, espera no Senhor, entrega o caminho no Senhor, tem muitos ansiosos aqui que não vão gostar da mensagem. Porque a palavra espera já determina um tempo. E nós vivemos um tempo de angústia e do já. O fast food. Eu preciso comprar isto. Eu preciso tomar posse disto. Certa feita eu queria um paletó. Eu olhei esse paletó na vitrine. Enquanto eu olhei o paletó na vitrine, tudo bem, não teve problema. Mas o dia que eu entrei na loja, experimentei o paletó, não dormi mais. Aí eu cheguei para as pessoas, comecei a perguntar, conversar, você viu aquela loja? Fiquei ansioso. Aquela loja tem um paletó que foi feito para mim. A impressão é que o alfaiate olhou para mim e projetou aquele paletó. Aí perguntaram para mim o seguinte, você viu esse paletó na vitrine? Sim.
Mas você chegou a provar esse paletó? Sim! Então a pessoa chegou e disse o seguinte: então vai lá e paga esse paletó, que você já comprou esse paletó. Foi um ensinamento da ansiedade. Enquanto os meus olhos captam aquele meu desejo é uma coisa, mas quando eu vou lá e eu experimento aquilo, eu já comprei. E a ansiedade vem e começa a sacudir você, e o dia não passa, e o abono não chega, e faz aquele negócio todo, e você fica transpirando. Espera aí, isso é ansiedade. Diga: eu não estou ansioso pelo meu presente de Natal, porque Jesus já me deu o melhor presente, a sua vida. Melhorou os ansiosos de plantão aí? Melhorou ou não? Melhorou nada. A propaganda te diz todas as horas que você deve pedir o que você quer. Aquele último modelo de smartphone já está por aí, né? Então nós vivemos assim numa sociedade onde somos estimulados a andarmos assim angustiados, seja por um paletó, por um vestido, por um sapato, mas foi criado um sistema que desata em você o desejo de ter. E se tiver em promoção, então, misericórdia, não é? Mas aqui diz que o nome dessa erva daninha é preocupação. Aí Jesus advertiu sobre a preocupação do mundo e as ansiedades dessa era. Esse tipo de erva daninha leva você para mais uma direção. Ele o distrai com preocupações grandes e pequenas, e ao fazer isso, tira o seu foco de Cristo para situações que, na maioria das vezes, estão além do seu controle. Sabem o que ele quer dizer aqui? Que enquanto você fica preocupado com os teus desejos e não leva à aprovação de Deus, isto é, você não permite que Deus realize a sua boa, agradável e perfeita vontade, a ansiedade toma lugar. Mas espera aí, a Bíblia diz que entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não é isso? Depois diz lá, satisfará os desejos do teu coração. É contrário ao que a Bíblia está dizendo? Não. Primeiro ele diz que você tem que submeter o teu coração e os teus desejos à vontade de Deus. E depois Deus irá satisfazer o desejo desse coração transformado. Sem preocupação, sem estresse, sem nenhum tipo de cuidado pelo dia de amanhã, porque o Senhor está cuidando de você. Eu posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Aí já virei animador de auditório, não é essa a intenção. A grande questão, queridos, que nós, muitas vezes, com as nossas preocupações, nós anulamos o poder de Deus, e Deus quer te dar muito além do que você pede ou você pensa, e você fica acostumado com coisas pequenininhas. Deus quer te dar mais, amém, Jesus? Então é o seguinte, diga comigo: eu não quero mais esta erva daninha da preocupação, tomando o lugar de Cristo no meu coração, porque isso é idolatria. Ó, piorou, hein? Piorou, né? Então, aqueles que estão com preocupação, tiraram Cristo do centro do seu coração, colocaram Ele sentado ao lado do teu eu, do meu ego, do meu desejo próprio. Você tirou Deus do centro da sua vida. Eu tirei Deus do centro da minha vida quando eu começo a buscar algo fora da sua vontade. Mas tem uma outra ainda que me chama muito a atenção. Terminando essa primeira aqui. Que tipo de coisas preocupam você? Isso aqui é uma autoanálise. Quando você normalmente se sente mais ansioso, que tipo de ervas daninhas o distrai da preocupação central de amar e obedecer a Deus? A aflição com alguma coisa faz você perder o sono e a perspectiva? O que te preocupa, querido? O que é que te preocupa? Se você fizer uma autoanálise, você fizer uma pergunta ao teu coração, pergunta sincera, a um coração sincero, o que é que te preocupa? O que é que faz com que você perca o sono? O que é que faz com que você fique assim ansioso e comece a tomar remédios descontroladamente? Nós teremos aí 300 dias de oração para você disciplinar o teu coração, para você colocar tua vida cristã em ordem diante de Deus. Estabelecer princípios, e um deles é amar a Deus sobre todas as coisas. Diga: eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. Quando você fizer isso, você estará cumprindo um outro princípio: buscar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais serão... Acabou a ansiedade, queridos, porque você está na presença de Deus, buscando o seu reino, buscando a sua vontade, e as demais coisas serão acrescentadas. Quantos gostaram de ouvir essa notícia?
Muito pouca gente. Jesus, perdoa a preocupação e a ansiedade do teu povo. Quantos entenderam o que eu falei? Senhor, continuam sem entender o que é andar sem ansiedade. Senhor, mostra, revela ao teu povo a necessidade de desenvolver essa confiança total em ti. Quantos entenderam o que eu falei? Então para de pensar naquele celular novo que não é hora. Vamos lá. Muito bem. Segunda, erva daninha das riquezas que enganam. Talvez você pense, eu preferia correr os riscos de lidar com as riquezas e qualquer engano que viesse com elas e ser pobre. A riqueza não é tão ruim? Não, não é, mas ela é uma erva daninha enganosa que pode assumir o controle da sua vida e sufocar sua sensibilidade a Deus. Então vamos lá, olha que coisa interessante. Versículo de número 6 do capítulo 8 de Lucas. 6 e 7. A outra caiu sobre pedra e nascida secou-se, pois não tinha umidade. A outra caiu entre espinhos e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. A erva daninha da riqueza pode sufocar a tua fé. E a tua vida cristã pode correr um grande risco. A Bíblia diz que a riqueza que Deus dá não acrescenta dores. E muitas vezes nós, com o nosso desejo, e isso é lícito, de você prosperar, de você ter um suporte melhor no teu cargo, o crescimento profissional é algo que Deus plantou dentro do meu e do seu coração. Se você não tiver desejo de crescimento, alguma coisa está errada. Deus projetou-nos para que nós pudéssemos ter a prosperidade que vem dEle. Então, é lícito você desejar ter uma vida melhor. É lícito você buscar um salário melhor. Mas a tua motivação ainda deve ser Deus. Porque senão, vejamos, você está numa empresa, há 20 e tantos anos, e você olha para alguém que está do teu lado, esse alguém com menos tempo de empresa, lógico, já se tornou gerente. E você quer ser gerente também, porque afinal de contas, seu tempo de casa te dá condições de concorrer a este cargo. Mas você não pergunta a Deus se é tempo de você ser gerente. E de repente essa sua gerência fora do tempo de Deus pode atropelar tua vida espiritual, porque pode desatar em você um desejo de comando desenfreado, sem misericórdia. Você pode estar buscando algo que é lícito, é de Deus, a tua prosperidade. A pergunta é, você já está preparado para ser gerente? Você já tem condições de liderar pessoas sem matá-las, sem humilhá-las, sem torná-las escravas de você como gerente? Aí você diz assim, eu já orei muito, eu creio que é de Deus eu ser promovido. Por que Deus não te promoveu ainda? É porque existe uma fase, a fase da submissão ao Senhor, a fase que faz com que você olhe o teu subalterno, se você for eleito, como alguém que precisa de graça, misericórdia, alguém que também tem direito a uma promoção, alguém que também pode crescer na sua vida. Então, às vezes, nós almejamos coisas pelas quais nós não estamos preparados. Existe um tempo de preparo na presença de Deus. Moisés é um exemplo disso. De segundo em comando numa nação poderosa. Ele, então, depois de matar alguém, ele sai fugido e vai para o deserto. De alguém poderoso se tornou pastor de ovelhas. Humilde. Deus quebrou ele direitinho. Tirou da sua posição de honra e tornou ele um pastor de ovelha. Só que foi nessa posição de aparente derrota, né? Porque afinal de contas saiu do seu cargo, da sua posição, é que Deus falou com ele. Deus leva ele até o monte. E lá ele olha com uma árvorezinha pequenininha. Detalhe, essa árvore pegou fogo, mas o fogo não a consumia. E Deus vai e fala com ele. Não era o mesmo homem que ouviu a voz de Deus. Com certeza, se Deus tivesse falado com ele naquela posição de segundo lá no Egito, seu coração estaria cheio de arrogância. Uma postura rígida, não flexível ao tratamento com o Senhor. O Senhor pega ele e o coloca numa função humildezinha, cuidar de ovelhas.
E para cuidar de ovelhas é preciso ter cheiro de ovelhas. É preciso amar o estilo de vida da ovelha. É preciso compreender a natureza de dependência da ovelha. E aí, queridos, não é o cargo, é o chamado que funciona. Toma cuidado com o que você pede ao Senhor. Porque talvez o teu coração não esteja preparado para ser rico. Talvez o teu coração não esteja ligado em Deus suficientemente para você enriquecer de uma hora para outra. A riqueza pode te corromper. Quando as coisas estão boas, Deus fica em segundo estágio. Quem já percebeu isso na sua vida? Quando nós estamos com a conta bancária tranquila, sem sapato furado, com o trabalho indo de vento em popa, oramos menos, estamos indo na igreja com menor frequência, nos tornamos autossuficientes. E aí Deus passa a fazer parte da segunda prioridade da sua vida. É a idolatria. Você tirou Deus do centro, colocou a riqueza. Jesus chega então diante daquele jovem rico e diz para ele vender tudo. Assim não dá, lógico que não dá. Teu coração não está no reino de Deus. Aonde estiver o teu coração, onde estiver a tua riqueza, ali está o teu. É isso que diz? Então, que tipo de oração que você tem feito? Quer prosperar? Humilhe-se diante do Senhor. Os homens não vão te dar essa prosperidade, mas do Senhor vem o melhor da terra. Amém, Jesus? Quer crescer na graça? Seja humilde, respeite os outros, seja servo. E se quer crescer, então, no serviço de Deus, vou te dar um alerta. Ser ministro na questão eclesiástica, isso é, na igreja, não é patente de honra, é patente de maior servo. Quanto maior a sua patente, maior servo você será. O fato de ser pastor, presbítero, diácono, é uma escala onde você se torna mais e mais servo. Porque é assim que Jesus nos deu o exemplo. Ele nos serviu com a sua morte. A Bíblia diz que ele foi sem ser obrigado para a cruz do Calvário, em nosso favor. Não olhou se eu ou você merecia. Ele se entregou. E é chamado de o Cordeiro de Deus, porque ele se entregou à morte por mim e por você. Cuidado com as riquezas que você tem pedido, seja ela em posição, seja ela em riqueza material. Se o teu coração não estiver em Deus, a corrupção será o resultado. Diz aqui: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perversão e na ruína, ou perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e transpassaram a si mesmo com muitas dores. 1 Timóteo 6, 9 e 10. Não tenha pressa. Deus tem projeto em nossas vidas, mas é preciso estar preparado. Aproveitem o momento que você está passando e busca o Senhor de coração. E a riqueza que Ele te dará não acrescentará dores, te fará próspero. Amém, Jesus? Deixa eu te dar um alerta, talvez não fique rico, mas lá no céu você terá então a garantia de muitos recursos da parte do Senhor. Amém? Terceira e última, erva daninha. Assim, avaliação. Para avaliar o engano da riqueza em sua vida, responda a seguinte pergunta: você estaria disposto a abrir mão da segurança do seu trabalho